todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso devocional eu queria ler 2 de Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 16 e o 17, que diz assim: portanto não desmaiamos antes, aunque este homem exterior se vá desgastando, el interior não obstante se renueva de dia em dia, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Amados hermanos, que importante esta palavra para nossas vidas, vivendo por la fé. Pablo orientando a nossos irmãos a importância de permanecer em Cristo, de estar em Cristo firme, sem mover-se em nossa crença, em nossa segurança de aquilo que estamos fazendo para com Deus. É interessante quando vemos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, quando Pablo também vai ensinando concernente a manifestação do homem de pecado. E ele diz assim no verso de número 2, que não os deixeis mover facilmente de vuestro modo de pensar, nem conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fuera nuestra, em el sentido de que el dia del Senhor está cerca. Esta é a preocupação de nós, a preocupação da igreja, a preocupação de Pablo já naquele tempo para com a igreja. Por que motivo? Naquele tempo, os falsos maestros buscavam colocar na mente de los hermanos que o dia do Senhor já havia pensado, já havia iniciado, e que a ira de Deus já estava sendo derramada sobre a gente. E Pablo pensa a mostrar a los hermanos, a dizer a los hermanos que não se deve mover em la fé, com todas as coisas que está passando, que está acontecendo, tantas coisas terríveis, pero ele diz: não se mueva de la fé, porque o arrebatamento, ou seja, porque o dia do Senhor, porque a venida de Cristo, porque a igreja não vai, como se diz, a igreja precisa estar segura. Por que motivo? Porque duas coisas teriam que suceder primeiro, duas coisas teriam que acontecer. E ele habla que uma seria a apostasia, não? Pablo vai falando nessa carta que seria a apostasia, que ia venir tão forte para fazer com que a gente se alejasse de Deus. Apostasia quer dizer se abandonar a Deus pouco a pouco, não? E lá em Mateus, no capítulo 24, no verso de número 12, o escritor diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iba a esfriar. E isto iba a causar a apostasia, o abandono de Deus, o abandono a la casa de Deus. E é incrível isto, como sucede essas coisas, não? E nos dias de hoje dia estamos vendo muito essas coisas, ahorita por causa desta pandemia, pero antes da pandemia, quanta gente estava se apostatando da fé, abandonando a Deus pouco a pouco, não? E outra coisa que ele disse que antes, outra coisa que ia a suceder seria a manifestação do homem de pecado. Essa manifestação, amados hermanos, é coisa tremenda, não? Esta atuação, esse mistério de iniquidade que Pablo diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso de número 5 até o verso de número 10, habla dessa atividade oculta de poderes malignos, não? Em transcurso da humanidade, desde lá do Edém. Ele pensou esse trabalho, esse poder de dominar a mente das pessoas para se rebelar contra Deus. E isto vem aumentando cada dia mais, sendo mais forte esta opressão, essa atividade oculta, não? Fazendo com que, preparando o caminho para a rebelião, para o homem do pecado, que vai venir para estar aí. Ele pensou nessa persecução
com a igreja todo o tempo, e só terminará após o arrebatamento da igreja, é que ele vai estar no apogeu, no último de sua atuação, esse poder demoníaco sobre a humanidade. E é incrível que ele é tão forte que esse processo de engano, ele atrapa a los incrédulos, atrapa a los débiles em la fé, ele atrapa de tantas maneiras que Pablo disse lá em 2 de Coríntios, no capítulo de número 4 e no verso de número 4, ele vai dizendo que esse poder domina a mente de los incrédulos, domina a mente daqueles que deixam de dar crédito a Deus e passa a dar crédito a essas coisas diabólicas que está aparecendo nos dias de hoje, o poder da mentira. E isto vai sendo um domínio tão forte que essa atividade oculta está atuando por último, não? Você vê que Pablo se preocupava tanto com isto que já naquele tempo, lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, e no verso de número 6, Pablo já estava preocupado com a igreja e com as ensinanças falsas que alguém buscava introduzir dentro da igreja, para que os hermanos vinieran rechazar as enseñanzas, vinieran aceitar outro evangelho diferente. É o que estamos vendo nos últimos dias, Tanta gente à busca de outro evangelho diferente daquilo que a palavra de Deus nos diz que iba a suceder para essas últimas horas. A palavra de Deus vai ensinando que não devemos mover-nos facilmente daquilo que aprendemos da palavra de Deus. Quantas são a gente que estão aí abandonando praticamente o evangelho verdadeiro para estar à busca de riquezas, de coisas materiais, em busca de milagros. Maior milagre que existe é a salvação. Maior milagre que pode existir acima de todas as coisas é tu nome está escrito no livro da vida. Este é o milagre. Um câncer pode ser sanado, mas se a pessoa não tem comunhão com Deus, vai perder sua salvação. Qualquer outro tipo de enfermidade pode ser solucionada, mas se não há comunhão com Deus, perde a salvação. Pero ser salvo, manter a comunhão com Deus é o maior milagre que uno pode receber. E a Bíblia vai ensinando a nós que a palavra de Deus, Pablo ensina em Timóteo, capítulo em 2 de Timóteo 3:16, que a Bíblia é a única palavra que não podemos mover desta enseñanza. Temos que manter-se em ela, aceitá-la, porque ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. É a palavra de Deus, a Bíblia. E ela que ensina este evangelho que leva para o céu. Que eu e você necessitamos estar fijado em ele, agarrado em ele, porque a venida de Jesus se acerca. Amém? Jesus está nas portas e a igreja vai sair deste mundo para ir morar com ele. Tu e eu necessitamos estar aí. Não podemos mover de nossa fé, não podemos mover de maneira alguma com qualquer outra coisa a não ser esperar Jesus Cristo muito pronto vendrá. Que Deus o bendiga, que tenha um lindo dia em nome de Jesus.